Boa noite, senhora e senhores vereadores, público presente, público que nesse instante nos acompanha através dos nossos canais de rádio e TV Câmara. Sejam todos bem-vindos. Convoco o primeiro secretário para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Aqui. Feita a chamada nominal dos senhores vereadores, com a presença do público de 10 vereadores, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Convoco o primeiro secretário a fazer a publicação da ata anterior. Não fosse redigir, não, né? A penúltima, a última. Essa aqui é a penúltima, né? Não. Tem certeza? É a 91? Não sei. A última sessão, o menino estava aqui? É, Júnior? Na última. Onde é que você quer, vereador? Pra mim não era na última, não. Abaixa aí, que quem manda aqui são as mulheres. Muito bem. Ata número 91 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Medeiros Neto. Aos 6 dias do mês de julho de 2015, às 18 horas, com a presença de 10 vereadores, reuniu-se a Câmara Municipal em sessão ordinária. Declarada aberta a sessão, o senhor presidente convocou o primeiro mesário para a chamada nominal dos vereadores. Em seguida, a publicação da ata anterior. Não havendo nenhuma objeção, ata aprovada. Publicação da ordem do dia. Ofício informando a ausência do vereador Jadna Paiva na sessão ordinária, em virtude de encontrar-se em viagem realizando exames médicos. Sequenciando, o senhor presidente comunicou ao plenário que as matérias constantes da pauta entrariam na ordem do dia. Em seguida, convocou o relator da Comissão de Redação e Justiça para emitir parecer sobre a Lei 006/2015. O relator, vereador Ney Freire Costa, ematiu parecer favorável ao prosseguimento do referido projeto. Logo após, convocou o relator da Comissão de Educação para emitir parecer projeto de lei número 06/2015. O relator Laurentino Neto da Silva Lacerda emitiu parecer favorável ao prosseguimento do referido projeto. Dando sequência, o presidente colocou em discussão o projeto de lei 06. Sequenciando, o presidente colocou em votação o mesmo projeto, aprovado por unanimidade. Logo após, colocou em projeto de lei 002/2015 em discussão. O vereador Ney Freire Costa solicitou vista ao referido projeto. Vista concedida pelo presidente. Não havendo mais nenhuma matéria para prosseguimento de discussão e votação, o presidente informou que a tribuna estaria aberta para os vereadores. Fazendo uso da tribuna, o vereador Francisco Gonçalves da Silva disse estar sendo alvo de conversas tentando denegrir sua imagem e também da Casa Legislativa. Disse estar bastante tranquilo em sua consciência em receber sim dos cofres do município, mas pelo trabalho prestado como motorista da unidade de SAMU. Afirmou confiar na Justiça do nosso município e no Ministério Público está aí para apurar toda e qualquer denúncia formulada. O vereador Laurentino Neto da Silva Lacerda disse ter sido eleito pelo povo e a função de cada vereador é legislar e fiscalizar. Por isso, diante da denúncia do desvio do dinheiro público, pode continuar, presidente? Isso diante da denúncia do desvio de dinheiro público
deva encontrar-se onde está o erro. Afirmou que a máfia da prefeitura está coagitada aos funcionários, onde até funcionário que serve café estão colocando dinheiro na conta da mesma e têm que devolver tal valor. Afirmou que quando conseguir todos os votos, irá fazer o pedido de abertura de CPI. Disso enxergar está montada uma máfia na Prefeitura Municipal. Disse estar retirando um cheque no valor de 750 em nome do motorista do SAMU, pois existe comprovante do TCM. Disse ter uma moto que abasteceu mais de 30 mil litros de combustível. Mencionou a máfia dos ônibus quando, no mês de janeiro, não tem aulas e tira nota cheia do transporte escolar. Finalizou solicitando à mesa diretora que envie ofício à Secretaria de Educação, convocando-a para que esta possa vir à tribuna da casa e explicar sobre os rumores do desvio de verbas envolvendo os professores do município. O vereador Dirã disse ter sido o único vereador que acompanhou os professores na passeata quando os mesmos pediram aumento do salário, e ainda afirmou que se a favor do salário dos professores sem equiparados aos vereadores. Afirmou que ninguém pode ser condenado sem o direito de defesa e do contraditório. Por isso, o prefeito municipal não pode ser condenado, pois ainda não lhes foi dado o direito de defender. Com relação ao pedido de abertura da CPI, ainda existe uma CPI que a seu ver, não foi terminada, pois ainda não foi repassada o total do valor arrecadado e o povo não pode ser lesado. Disse que o colega vereador Laurentino tem moral para pedir a abertura da CPI, pois sua esposa também recebe salários e ainda gratificação. Afirmou que o prefeito Nilson Costa que manda sim na prefeitura de nossa cidade. Disse que o prefeito está trabalhando sim em nossa cidade e que está faltando é a divulgação das obras realizadas, que muitos outros ainda não irão acontecer. Finalizou afirmando não assistir em pedido de abertura de CPI, não assinar a abertura de CPI, se não finalizar a do concurso público. O vereador Ney Freire Costa disse ter recebido um telefonema do secretário de Administração Júnior Costa informando que a terça-feira estará chegando maquinário em Nova Zelândia para iniciar as obras de calçamento no distrito. Afirmou ter ficado muito satisfeito com a notícia, mas que nada mudará a sua posição na decisão e no de ajudar a apurar o que estiver de errado. Disse ter ouvido há 15 dias a colega Elelita dizer que veio à casa para assinar o pedido de CPI. Agradeceu o anúncio das obras em seu distrito, pois foi um compromisso firmado na campanha com os moradores. A vereadora Elelita Elias Correia de Melo disse ter vindo à casa há 15 dias e não falou com ninguém que veio para assinar nenhuma CPI. Afirmou que o caso todos os vereadores assinem a CPI, ela estará junto com os colegas. O vereador Jocenando Almeida disse que se lamentava o fato de que está acontecendo em nossa cidade. Afirmou já ter participado de uma CPI em nossa cidade e só o povo que sofreu. Disse também ter acabado em pista a última CPI realizada na casa. Afirmou não ter assinatura relatórios a pedido de CPI, pois o Ministério Público está investigando. Vai esperar o resultado das investigações e posteriormente tomará a sua decisão. Disse já ter acontecido coisas piores, até mesmo dentro da Casa Legislativa. O vereador Hilton Barbosa Brito disse na semana anterior, passada, esteve no programa de Lucas Bocão, preocupado com me disse que estava acontecendo para prestar alguns esclarecimentos naquela emissora ao povo de Medeiros Neto e todo o extremo sul baiano, onde a realista, questionando os fatos, fez uma pergunta: qual seria a postura da Casa Legislativa diante das coisas que estavam acontecendo em Medeiros Neto? Como orientaria os colegas da qual a estrada correta? Se o presidente se posicionaria do lado da administração ou se posicionaria em prol da sociedade? Respondeu
a coisa tramita sob segredo do Ministério Público e na hora que chegar o âmbito da Câmara Municipal, esta dará a resposta e mostrará ao povo para que ela veio. O questionamento do colega Jocenando está correto, pois esta casa tem que ter uma responsabilidade, ela não pode agir pela emoção. CPI são apenas 3 linhas, mas o significa... Deveria ser 3 siglas, não é não? Perdão. 3 letrinhas, mas o significado é muito forte. Como disse na outra CPI, que talvez tinha colegas vereadores nesta casa que não sabia o potencial de uma CPI, mas uma CPI ela tem que ter competência para fazer as acariações, oitivas, interrogatórios e fazer funcionar a sua íntegra para que a casa não venha a ser desmoralizada. Quando o colega vereador Ney Garota concorda com ele em sua preocupação. Eu quero lhe adiantar, vereador, assim como eu disse, sentado nessa cadeira da CPI anterior, eu disse aos membros dessa CPI que pudesse desvendar seus trabalhos, que desta mesa diretora não faltava apoio a este presidente em nenhum momento, negou apoio à CPI. Até hoje aguardo o relatório final da CPI, que não chega, e quero dizer, vereador, que diante da preocupação de Vossa Excelência, esse presidente volta a dizer que em nenhum momento serei parcial. Saiba que qualquer trâmite que chegar no âmbito dessa mesa diretora será acatada, será punidos os culpados, no que tiver no âmbito dessa casa e será levado ao conhecimento da sociedade. O vereador Gilvando Santana da Silva disse estarem querendo afastar o prefeito, mas que não vão conseguir, pois o prefeito tem trabalhado bastante em nosso município. Afirmou que, caso todos os colegas assinem, estará junto com os mesmos. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo primeiro secretário, presidente e demais vereadores que estiverem de acordo. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Medeiros Neto, 6 de julho de 2015. Feita a publicação da ata anterior, submeta a ata e apreciação do plenário. Não havendo nenhuma objeção, declaro aprovada a ata. Convoco o primeiro secretário a fazer a publicação da pauta hora em discussão. Sirvo-me do presente para informar você e demais colegas que não poderei comparecer à sessão ordinária da Câmara do dia 17 de 2 de 2015. Elelita Elias Correia de Melo, vereadora. Excelentíssimo senhor Hildo Brito Barbosa.
Acusamos o recebimento do documento enviado do excelentíssimo senhor governador Rui Costa e informamos que encaminhamos à Secretaria de Educação, através do ofício 03997 de 2015. A oportunidade serão remetidas informações. Atenciosamente, Joilma Gama, secretária particular do governador. Eu comunico ao vereador José Nando que isso é um retorno do gabinete da governadoria com relação a um ofício da competência de Vossa Excelência encaminhada ao governador. Aí está a afirmativa do recebimento. Indicação para que o prefeito municipal determine a execução de pavimentação das ruas Oscar Cardoso, Antônio Oliveira e Rua José Rodrigues, no povoado de Nova Zelândia. Indicação do vereador Ney Freire Costa. Indicação para que o prefeito determine a execução da rede de esgoto na Rua Capixaba, Rua Nova e Rua Manuel Ferreira Lima, Cantagalo, no distrito de Nova Lides. Indicação do vereador Francisco Gonçalves da Silva. Projeto de lei número 002 de 2015 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2016 e da outras providências. Convoco o vereador Ney Freire para fazer a justificativa. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha, boa noite. Quero desejar a todos os colegas, público presente, um bom retorno, mas gostaria também aqui, neste momento, senhor presidente, de fazer uma reclamação de que ouvintes que nos acompanham via web vêm reclamando que as sessões, eles não estão conseguindo acompanhar as sessões de casa. Eu gostaria que o senhor visse o que está acontecendo, se essa informação procede, essa reclamação, mas eu gostaria, se caso não tiver, que o senhor pedisse para que fosse transmitido na íntegra, para que o povo acompanhe. Até eu falei com o funcionário da casa aqui, com o Marcos aqui, ele me disse que está sendo transmitida, mas lá em Nova Zelândia, por exemplo, as pessoas têm questionado que não conseguem acompanhar no dia, só 2, 3 dias depois. Então eu gostaria que o senhor tomasse providências para que pudesse. A sessão está sendo transmitida ao vivo aí agora? Eu sei. É porque está ao vivo aí, velho. Eu sei. Eu acabei de ouvir a informação disso, mas as reclamações que eu tenho, essa é a informação que eu tenho, de que não estão conseguindo acompanhar. Fraca lá, né? Não, estou aqui cobrando, eu vou averiguar se realmente hoje vai conseguir acompanhar. E acompanhando, eu voltarei a essa tribuna para dizer que chegou bem, tá certo? Isso mesmo. 2, 3 dias depois. É. Demais já está feita a reivindicação, eu espero que a gente tenha êxito. Obrigado. Senhor presidente, diante do início do calçamento na nossa comunidade de Nova Zelândia, como aqui eu já disse, a gente recebeu muitas cobranças daquela comunidade do qual queriam se organizar para vir até o executivo, solicitar pavimentação de outras ruas que não aconteceu em determinadas residências e proprietários, claro, vendo o benefício chegando em umas ruas e na dele não,
se organizando, querendo cobrar. E eu trouxe a essa casa uma indicação para que o prefeito, né, estendesse o calçamento em mais 2 ruas naquela comunidade, e que eu espero contar com o apoio de todos os colegas, como tem sido todas as vezes que eu trago a indicação para o bem da comunidade. Nunca faltou com compromisso e apoio dessa casa. Eu espero, em mais uma solicitação, o apoio de todos vocês, colegas vereadores. De já, muito obrigado. Feita a justificativa do vereador Ney Freire, eu submeto a sua indicação sobre a apreciação dos senhores vereadores. Senhores vereadores favoráveis se mantenham como estão, os contrários se manifestem. Indicação aprovada, vereador. Convoco o vereador Francisco para fazer a justificativa da sua indicação. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Jadna, público presente, meu boa noite. Senhor presidente, essa indicação trata-se de uma necessidade naquele distrito de Nova Lídice. São 3 ruas e tem uma necessidade muito grande do seu saneamento básico. São as ruas Rua Capixaba, a Rua Nova e a Rua Manuel Ferreira Lima. A Manuel Ferreira Lima é apenas um pedaço da rua que fica no bairro Cantagalo. Essas ruas encontram-se com esgoto a céu aberto, provocando, deixando as pessoas numa situação muito ruim, de mau cheiro, né, e de contrair doenças, porque a rede de esgoto não existe, está a céu aberto. Então eu gostaria de deixar aqui essa indicação para que o nosso prefeito, que muito tem feito naquele distrito, possa fazer essa obra de saneamento básico para o nosso povo. Conto com a colaboração de cada um de vocês. Muito obrigado. Feita a justificativa do vereador Francisco, submeto sua indicação em apreciação do plenário. Senhores vereadores favoráveis se mantenham como estão, os contrários se manifestem. Indicação aprovada, vereador. Nós temos aqui a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, que já tramita nessa casa há um bom e longo tempo. Já passada, o último pedido de vista foi do colega vereador Ney Freire. E eu gostaria de colocar sobre o critério da opinião de Vossa Excelência se a gente hoje poderíamos votar a LDO, até porque nós temos um prazo e o jurídico da casa precisa também providenciar o orçamento.
E eu gostaria de indagar dos senhores vereadores Presidente, se a gente poderia estar discutindo e votando a LDO hoje. Pois não, vereador? eu não tive tempo de elaborar o parecer, juntamente com minha comissão. Eu peço ao senhor até semana que vem para elaborar o parecer. Foi assim que eu falei. Entramos de férias hoje. Retornamos hoje. Sim, mas eu preciso consultar o plenário, até porque o colega vereador Eliezer é relator da Comissão de Finanças. E uma matéria do caráter dessa, ela tem que estar tramitando na casa. Agora, temos que ter, posso até abrir mão para o colega vereador, essa matéria ela já tramita, como eu disse, há um bom e longo tempo nessa casa. Essa casa, nós temos que ter a nossa responsabilidade para com a sociedade. Nós temos até 30 de setembro, não é isso? Para fazer o nosso orçamento. Para apresentarmos o nosso orçamento, e enquanto não votarmos a LDO, nós não podemos estar elaborando o orçamento. A gente tenta adiantar a matéria justamente para que os trabalhos Essa matéria não poderia ter saído de férias sem votar. para que os trabalhos sejam concluídos. Ô, presidente, o que eu quero falar para o senhor é da seguinte forma. Não questionei nenhuma atitude que o senhor tomou em sair de férias. Em relação à matéria, era para ser votada, não importa quando. Ela não é aprovada por decurso de prazo. Em função, o que eu estou pedindo, não estou pedindo vista nem nada da matéria. Eu estou pedindo o tempo que me garante a lei de elaborar o parecer em relação à matéria. Nós estamos votando hoje. Entendeu o que eu estou pedindo? Concedido o tempo. Na próxima sessão, eu haverei de submeter a matéria em deliberação com do o meu plenário. parecer. Com o meu parecer. Com o seu parecer. Eu espero que sim. Com o meu parecer. Porque sem o meu parecer... Se não tivesse mandado para aqui, desde que mandou para aqui, seria aprovada essa. Aí lá não funciona mais. Eu não estou aqui por achar da população que não saber nem qual é a minha função. Não, ela não é aprovada. Está concedido até segunda-feira. Segunda-feira, se Deus quiser, votaremos a LDO. Depois de discutir, de votar o grande expediente, nada mais havendo, a partir desse momento o plenário está liberado aos senhores vereadores. A palavra está aberta. A tribuna está
está aberta, senhores vereadores. Senhor presidente, ao retornar a essa tribuna, eu gostaria de primeiro agradecer a Deus por estarmos aqui de volta, para dar seguimento aos nossos trabalhos e cumprir com a nossa responsabilidade. Gostaria de agradecer ao prefeito Nilson Costa por ter estado no distrito de Nova Lídice na sexta-feira, lá onde podemos visitar inúmeras obras ali realizadas. E gostaria também de deixar aqui os meus agradecimentos ao secretário de Transporte, o senhor Nau, né, pelo eficiente trabalho que ele tem prestado diante dessa secretaria, cumprindo as suas responsabilidades e, né, atendendo bem, né, a nossa comunidade. Porque toda reclamação que a gente leva a ele, com respeito ao transporte, à falta dele, a um aluno que o carro deve entrar para pegar em alguma entrada de fazenda, e ele prontamente tem atendido, né, a esse pedido e cumprindo, assim, com eficiência, as suas responsabilidades. Então, gostaria de deixar aqui o meu agradecimento a ele, né, e dizer que estou aí junto, disposto, né, a ajudá-lo em qualquer momento. Fica aí registrados os meus agradecimentos, né, e muito obrigado a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presentes, ouvintes da web. Senhor presidente, eu gostaria que fosse reiterado um ofício ao senhor prefeito, com referência à indicação de minha autoria nessa casa, sobre a iluminação da saída da cidade para vereda, que o pessoal tem reclamado muito, que ali está muito escuro, e às vezes as pessoas eles andam, né, ali na estrada e está muito escuro. E a gente sabe que a violência, as cidades em si hoje estão muito violentas, não é só Medeiros Neto, que às vezes acontece uma coisa e outra com um cidadão daqui, cidadãos daqui, mas a gente sabe que todas as cidades hoje a violência tem aumentado muito. Então, para que evite, que proteja esses cidadãos de Medeiros Neto, que seja estendida, seja feita a iluminação da saída da cidade para a saída de vereda. Na verdade, eu estou muito feliz de ter retornado do recesso, que eu gosto muito de usar a tribuna e estar sempre em contato com esse povo bonito e ordeiro de Medeiros Neto. Eu gostaria de dizer o seguinte: eu sou uma simples vereadora, eu não ocupo cargo executivo nenhum, e ultimamente meu nome tem ventilado nessas rádios por aí. Eu só gostaria de dizer o seguinte: façam o trabalho que eu faço, ajuda o povo de Medeiros Neto que precisa. Eu uso minha profissão como advogado. Quantos filhos de Medeiros Neto têm tantas profissões e não fazem o que eu faço? Eu faço porque eu gosto. Eu sei passar pela rua e dizer obrigado. Eu sei passar pela rua e dizer bom dia. Usem, fazem a mesma coisa. Olha, tão bom a gente dar um bom dia a alguém. É uma felicidade as pessoas dizerem: doutora, a senhora não tem distinção? É preto, é roxo, é vermelho, é azul. Tudo meu tratamento é igual. Faça o que eu faço, que eu tenho certeza que vocês serão recompensados. Ninguém vai precisar, quando aqui se candidatar, gastar
gastar 150, 200 mil numa campanha. Não precisa comprar voto. Faço o meu trabalho. Eu fiquei tão feliz. O cara chegou para mim e falou: doutora, a senhora não precisa... só para a senhora passar todos os dias em frente à minha banca e dizer bom dia, só não precisa fazer mais nada para mim. Eu fico feliz por isso. Eu não sei por que eu incomodo. Gente, nessa casa, as contas do ex-prefeito foram votadas. Eu e o colega Dirã votamos contra, todo mundo votou a favor. Quantos disseram que ia votar contra e depois votaram a favor? Por que questionar uma CPI que eu votei e não quero mais assinar, que eu assinei e não quero mais assinar? Isso é um querer meu, isso é minha consciência, isso é minha vontade. Todos nós temos vontade. Todos nós fazemos o que a gente quer. Portanto, vamos viver a vida da gente. Esqueça um pouquinho de mim. Eu não sou nada. Eu sou uma simples vereadora e sou advogada que usa a profissão para os menos favorecidos. E não vou deixar de usar, não. Isso para mim é um prazer, porque eu sou filha daqui. Olha, eu tenho 4 mandatos. Eu já perdi um mandato, mas eu não fui embora de Medeiros Neto, não. Eu permaneci aqui fazendo o mesmo trabalho que eu vinha fazendo sempre. Então, vamos cada um usar o que Deus lhe deu, o conhecimento que deu aos menos favorecidos. Cada um tem sua vontade. E essa é a minha vontade, foi feita. Para isso, está o promotor de justiça que eu tive lá. Ele me disse que está apurando todas as irregularidades. Eu me botei. Eu falei, estou aqui, doutor, precisando de mim, eu podendo servir. Se eu tiver algum documento, o que precisar de mim, eu estou às ordens. E eu estou aguardando. Porque se precisar de mim, eu estou aqui para ajudar no que eu posso. Agora, vontade cada um tem. E eu tive a minha e ninguém vai mudar. Muito obrigado e boa noite. Senhor presidente, senhores colegas vereadores, vereadora Jadna, público presente, companheiras que nos acompanham via rádio, TV web, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de estarmos aqui, porque Deus pode tudo, sem Deus nunca seremos nada. Então, a Ele toda a honra e toda a glória. Eu gostaria aqui de agradecer ao prefeito Nilson Costa. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao novo secretário de administração, Gildásio Moreira. Eu andei consultando, salvo não me engano, nós temos 13 obras para serem inauguradas. Salvo não me engano, também em Nova Lídice, lá também em Itupeva, né, colega Jonas? Aqui também na sede do município. Eu não sei se lá na Zelândia também tem, vereador Ney. Está em construção, Sim, calçamento, já uma rua quase na sua totalidade, e existe ainda mais algumas ruas para ser pavimentada. Que bom. Eu tenho certeza que o prefeito vai cumprir todos os compromissos que ele prometeu. Eu gostaria também de parabenizar o trabalho de uma pessoa que vem nos bastidores prestando um belo trabalho. Eu não digo isso porque ele é um amigo particular, mas eu falo pelo belo trabalho exemplar que Edinaldo Martins, o conhecido Nau, vem fazendo na Secretaria de Transporte. Como eu disse a meus colegas aqui em outra ocasião, até que se prove o contrário, eu acredito sim no trabalho de Edinaldo e tenho certeza que ele vai continuar fazendo um belo trabalho. Como eu venho para elogiar, eu também critico.
Eu espero também que o nosso prefeito dê mais autonomia ao secretário, porque realmente quem faz e faz bem tem que ser elogiado, e as verdades são para ser ditas, e eu continuo falando, até que me prove o contrário. Eu sou a favor do nobre colega Edinaldo Martins, e eu quero agradecer a você, Edinaldo, pelo belo trabalho prestado em nosso município. Se precisar vir nessa tribuna para falar o contrário, pode ter certeza que eu virei. Mas hoje eu quero te parabenizar, e eu acredito sim que você fará um belo trabalho, melhor ainda do que vem fazendo. Basta ter um pouco mais de autonomia. Eu estava conversando com a professora Margarete, ela estava me dizendo que ia se engajar numa campanha, se não me engano foi no Paraná ou em Santa Catarina, não me recordo bem onde que foi, onde os vereadores aumentaram o salário. Primeiro eles aumentaram, acho que não me engano, quase 100%, depois a população se revoltou e eles tiveram que diminuir o salário. Eu acho que todo trabalho é digno, as pessoas devem sim se mobilizar. Eu quero parabenizar o país pelos protestos. Eu não sei se no momento estão certos ou se estão errados. Eu só sei que o país é livre, democrático e de direito, onde todos devem e podem sim protestar se estiverem insatisfeitos. Mais uma vez, eu espero que o novo secretário de administração, Judásio Moreira, faça um belo trabalho, porque o povo de Medeiros Neto é acolhedor. O povo de Medeiros Neto sabe receber as pessoas. Eu que o diga, eu vim morar em Medeiros Neto, salvo não me engano, em 2008. Em 2012 teve uma eleição com apenas 4 anos morando em Medeiros Neto. E graças a Deus e o povo eu fui confiado o mandato de vereador. Eu gostaria de agradecer também aos meus nobres colegas, vereadores e as vereadoras, doutora Jadna e Litinha, que infelizmente não se encontra presente hoje. Nós travamos sim aqui embates. Nós somos diferentes, temos cabeças diferentes e pensantes, e por isso, às vezes fulano está de um lado, ciclano está de outro, mas no final, o que nós defendemos são os verdadeiros interesses do município, são os interesses das pessoas que aqui moram. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida de todos aqui presentes, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Eu gostaria também de parabenizar o presidente desta casa. Como foi, e como todos sabem, é o meu primeiro mandato, eu não acompanhei a gestão de outros presidentes nessa casa, mas o presidente Ido Brito está de parabéns. Eu quero dizer ao senhor, presidente, que eu me sinto honrado em ter participado de uma legislatura onde Vossa Excelência é o presidente. Eu quero dizer também que se o vice-presidente fosse presidente, estaremos também muito bem representados, porque Jocenando é um cara de bem, um homem legal. Não é à toa que teve tantos mandatos conferidos pelo povo de Medeiros Neto. Jocenando não é apenas um colega vereador aqui na Câmara. Jocenando é meu amigo. Muitas vezes, por inexperiência política, eu pedi vários conselhos ao amigo Jocenando. A Hildo também eu já pedi vários conselhos. E a outros colegas, e sempre que eu precisei, eles foram solidários e me passaram aquilo que eles sabem. Então, a você, Jocenando e Ido Brito, e aos outros meus colegas, que eu aprendo muito com eles, com debates nessa casa. Eu sei muito pouco de política, eu confesso que não sei quase nada. E um pouquinho que eu sei, eu aprendi com Deus primeiramente e com vocês. No mais, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu já gostaria de pedir licença ao presidente da Câmara, porque hoje retorno às aulas na faculdade e eu vou precisar me ausentar. Eu gostaria aqui de prestar minhas condolências ao amigo David pela perca irreparável, a gente sabe. E o outro, como é o nome do outro amigo? Alex também.
A gente sabe que um filho é tudo na vida. Se eu pudesse retirar 10 anos da minha vida e passar para meu filho Samuel para que ele vivesse mais, com certeza eu passaria com todo o prazer. O filho é tudo que a gente tem na vida. Eu vivo em torno dos meus filhos, eu vivo para meus filhos. Então, infelizmente, eu venho aqui prestar a vocês, David e Alex, minhas condolências pela perca irreparável. No mais, eu presto licença ao público presente, ao presidente da Câmara e aos demais colegas, porque precisarei me ausentar, pois irei à faculdade agora. Uma boa noite a todos. Vossa Excelência, fica à vontade para se retirar, vereador. Muito obrigado, José. Senhor presidente, colegas vereadores, graças a Deus nós estamos aqui no retorno. Seja um retorno pacífico, em paz, que é o que a nossa cidade precisa. Eu quero endossar aqui as palavras do vereador Francisco e do vereador Dirão com relação ao trabalho do companheiro, amigo Adinaldo, conhecido como Nalpiaba. E hoje até eu fiquei surpreso, porque não foi ele que estava até abastecendo os carros. E tive a curiosidade de ver aquele montoeiro de carro hoje para ser abastecido. Não sei se tiraram ele desse serviço. Eu sei que ele está na administração das estradas, dos acessos, mas nós gostaríamos que o secretário olhasse por isso, para que não permaneça mais aquele tanto de carro de uma hora para outra, está ali com aquele horror para poder viajar, para poder sair. Eu acho que a providência tem que ser tomada mais cedo para que o pessoal dirija-se ao campo para buscar os seus alunos. Com o nosso colega Edinaldo, amigo Edinaldo, não acontecia isso. Senhor presidente, eu tive a oportunidade de estar agora na exposição de Itaé, onde a gente vê um trabalho belíssimo do Sindicato do Produtor Rural. Trabalho esse que nós tivemos lá com a presidente nossa daqui, eu sou vice-presidente também do Sindicato Patronal, e tivemos a ideia de conversar até com o presidente do Sindicato de Itaé, aonde lembramos, ela me pediu, e eu estou trazendo a esta casa, não tive tempo de fazer na sexta-feira, mas vou deixar aqui o pedido, viu, Júnior, senhor secretário, que faça uma indicação ao prefeito para que aquele terreno, junto à escola agrícola, seja doado ao sindicato para os eventos de uma exposição que Medeiros Neto não tem. Tão bonito que Medeiros Neto, que Itaé tem aquele trabalho. Então, o nosso município precisa daquele. Então, eu deixo essa indicação, que ele mande esse projeto para a Câmara, porque ele não pode fazer doação nenhuma sem passar por esta casa. E também outra indicação, que eu acho que já deve ter aqui nesta casa, mas é bom a gente sempre lembrar. Uma construção de um posto, não precisa ser um posto equipado, não. Um postozinho simples de saúde, naquela balança lá dos fazendeiros, que já cresceu demais. Cresceu muito, e às vezes, para tirar até uma pressão de uma pessoa, tem que vir aqui. Então, veja bem, o que nós precisamos é que seja executado isso aí. Você anotou, né, Júnior? Aqui nós temos recebendo hoje, para vocês verem, para vocês notarem aqui o seguinte: como anda o trabalho desse povo do PT. Fizeram ofício em resposta a uma moção que eu fiz aqui e assinado por todos os colegas sobre a escola agrícola, que até hoje não está funcionando.
Isso foi feito lá em Salvador, 9 de abril. Chegou agora. Imagine só para você ver a rapidez, né? Mas o Lava Jato lavou o carro, adoidado e lavou de ar, tudo rápido, né? Então, é preocupante a gente realmente olhar as coisas dentro da política, que a gente pensa na seriedade da coisa. E muita gente não leva a coisa a sério, né? Parece-me que o pessoal do INFA baiano teve aí, e parece-me que vai funcionar, por enquanto, até se resolver, em uma sala aqui que parece-me que o prefeito cedeu para funcionar já com esses alunos que estão já inscritos. Começou hoje, né? Eu nem estava sabendo disso. Então, de qualquer maneira, respondeu, está aqui, foi feito por nós colegas, todos os vereadores assinaram essa moção, e a gente fica alegre por isso. Então, já começou hoje, então, ótimo. Agora a gente precisa começar aquilo lá, né? Então, fica aí essas indicações, pedida, Júnior, para ser a próxima sessão, a gente voltar, porque o prefeito tem que fazer esse projeto, certo? Para encaminhar esta casa. Eu tenho dito, boa noite a todos. Senhor presidente, eu gosto, assim, porque eu já venho a várias sessões, inclusive como vereador Eliezer aqui, eu já comentei, ele também, nós precisamos de algum órgão, eu não sei se é uma casa de cultura, o que é, nós precisamos. Nós não temos a história de Medeiros Neto. As pessoas que fundaram Medeiros Neto, amanhã ninguém vai saber quem é seu presidente. Amanhã ninguém vai saber quem foi o fundador, quem ajudou num posto telefônico, quem ajudou, ninguém vai saber nada. A história de Medeiros Neto está indo ao vento. Ninguém vai saber quem foi São Antônio Fernandes, ninguém vai saber quem foi Dona Didi. Não, eu acho que nós não podemos ficar voltados só para futilidades, nós temos que contar a história de Medeiros Neto. Com certeza, com certeza. Itaém, meu Deus, às vezes eu penso assim, quantas rivalidades nós já tivemos com Itaém. Itaém, meu Deus, a gente fala, Medeiros Neto é melhor do que Itaém, mas culturalmente, Itaém é muito mais que Medeiros Neto. Itaém tem uma casa de cultura, onde expõe, onde as pessoas, os artesãos expõem, onde os pintores, onde todo mundo expõe, está contada a história de Medeiros Neto. E, olha, outro dia falaram comigo aqui, quantos prefeitos tiveram em Medeiros Neto? Eu tentei, ainda me perdi nos 2. Não, pelo amor de Deus. Não sei se a gente faz uma moção, não sei se a gente procura o prefeito, mas vamos renascer esse sentimento na gente. Eu acho que os nossos antepassados estão indo embora e Medeiros Neto, amanhã nossos filhos, nossos netos, não vai saber a história de Medeiros Neto. Não tem onde a gente achar nada. Então eu acho que deve mobilizar as escolas, eu acho que se a gente fizer um belo trabalho, eu acho que a gente vai trazer a história de Medeiros Neto de novo. Eu, pelo menos, eu estou sentindo assim, impotente mediante isso, mas eu acho que se a união faz a força, que a gente podia juntar para tentar trazer Medeiros Neto de volta, a história de Medeiros Neto. A história de Medeiros Neto a gente sabe em 2 linhas. Muita gente aqui hoje não sabe quem é Nestor, quem foi seu Josa, o pai de Heleno, quem foi seu Biano, quem foi meu pai, e muitos e muitas. Então eu acho que a gente tem que trazer esse sentimento para aqui, para o executivo, para a gente tentar montar a história de Medeiros Neto. Vereadora, aproveitando a sua palavra, é o seguinte, existe às vezes a lembrança só em nome de algum posto por aí. Coloca o nome lá de uma rua e tal, e aí esquece, né? Então realmente é preocupante. A sua ideia é maravilhosa, certo? Aí existe a história, mas ela não é contada. É por isso que eu digo, Itaém hoje está de parabéns. O Parque de Itaém hoje, o sindicato de Itaém funciona maravilhosamente, que foi doado aquele terreno pela prefeitura. E eles trabalham, entendeu? Aqui a gente está com dificuldade até às vezes de produtor se associar. E ele não sabe a importância dele sócio. Aquele ricaço lá de Itaém, da início ali, é o nome dele ali da entrada de Itaém, foi invadida a terra dele lá. Jorge Afonso. Invadiram, mas hoje o sindicato, como ele é associado patronal, entendeu?
O pessoal hoje, ele já está liberado, tudo tranquilo, foi feito, ele tem a liberdade disso aí. Então é preocupante realmente isso da senhora. Também com relação a outras indicações que já foram feitas aqui, Medeiros Neto precisa de uma capela para se velar os entes queridos. A Câmara aqui não é lugar de velar, não. Infelizmente, está sendo velado aqui pessoas, né? Que eu concordo até que seja velado aqui um vereador, um ex-vereador, um prefeito, tudo bem, a Casa Legislativa. Mas a população tem que ser velada numa capela. E já foi pedido aqui várias vezes. Várias vezes. Então tá aí, a gente precisa realmente se unir e pedir isso aí. Inclusive o vereador Eliezer fez uma emenda da qual destinava recursos para fazer esses investimentos. Entendeu? Está aí aguardando que seja feito esses investimentos nessa Casa da Cultura para que possa resgatar a história e trazer um passado tão perto à nova geração. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente e nosso público da nossa rádio web que nos assiste. Senhor presidente, eu gostaria de registrar algumas queixas aqui, principalmente em relação à mesa. Na última sessão eu fiz a convocação da secretária de Educação e não vi o informativo da casa convocando. Tanto ela como o secretário de Administração, que foi o ex-secretário de Administração, filho do prefeito Nilson Costa Júnior. Não sei por que essa casa não fez, porque nós estamos vendo aí nas ruas, no fórum, estamos vendo vários professores dizendo que recebeu dinheiro e devolveu para a secretária de Educação deste município, a pedido do prefeito, a pedido do filho dele, secretário de Administração, e vejo essa Câmara cada vez mais comprometida em se calar, em se amordaçar. E isto é inadmissível. Eu concordo em não abrir a CPI. Agora, nós temos o direito de convocar independentemente um secretário para que venha explicar. E explicar porque tantas pessoas falaram que recebiam dinheiro a pedido dela, do filho do prefeito e do próprio prefeito. O nosso dinheiro, o dinheiro das merendas das nossas escolas, dos nossos alunos, da valorização dos nossos profissionais, estão indo por ralo e estão vendo os nossos colegas, todos, sem falar nada, sem se manifestar. Mas isto é democracia. Isso é democracia. Permitir que se roube. Me permite a palavra, vereador? Eu ainda não terminei. No final eu posso passar para o senhor, por favor. Então, senhor presidente, essas duas reclamações é para escrever que eu estou convocando a secretária de Educação, o secretário atual da Administração, que venha falar a público, a todos nós, o que realmente aconteceu no nosso município de Medeiros Neto. Na próxima sessão, vereador, esse presidente compromete em lhe entregar o ofício assinado, porque tem sido um compromisso dessa mesa diretora, todas as reivindicações dos senhores vereadores, sempre que cobrada, sempre foi trago aqui e entregue aos senhores vereadores. É um compromisso desse presidente, na próxima segunda-feira, entregar nas mãos de Vossa Excelência o comunicado. Muito obrigado. Na última sessão também, infelizmente, na penúltima, eu estava dizendo aqui, foi muito triste para a minha pessoa, principalmente porque a família do senhor David, todos são meus amigos, graças a Deus. E fui comovido com o caso que aconteceu com o pequeno Álvaro. E eu falei, a negligência é da saúde de Medeiros Neto, é da administração de Medeiros Neto. Não disse o nome
de nenhum médico e nem de os médicos. E o que falaram na rua, que ventilaram, que eu estava dizendo aqui, nome de médicos. E eu não falei isto. Falei que existe sim a negligência da saúde pública. Que nesse hospital aí outro dia faltou 2 dias que não entregaram leite. Imagina no hospital que falta leite. Imagina um agente de saúde que tem que pegar a fralda geriátrica e ficar dividindo uma para cada casa. Essa é a saúde de Medeiros Neto. E nós continuamos amordaçados, quietos. Nós já estamos no final, acompanhando quase o final do 3º ano do mandato. No posto da São Jorge não tem um dentista. Em Santa Luzia não se inaugurou o posto de saúde. E está indo tudo bem no nosso município. Tudo bem. Graças a Deus. Está indo tudo bem. E nós viemos aqui e estamos dando elogios ao senhor prefeito. É um prefeito que fica escondido, que não vai às ruas para ver o que o povo está falando dele. Saia para a rua, seu Nilson Costa. Ande a pé dentro do município de Medeiros Neto, dentro da cidade, que o senhor vai ver o que o povo está falando do senhor. Que até o senhor entrar na política, o senhor era muito honesto. O senhor é tão honesto que teve que despedir 2 filhos do senhor. 2 da Secretaria de Administração. E nunca falou por quê. Isso é que é muito integrante. É muito engraçado. É normal. É normal. Deu exemplo. Demita sua esposa, que é a primeira-dama, que é tratada na cidade como a rainha mãe. Demita seus sobrinhos. Demita. Tem muita gente que anda falando, ela não está demitida. Mas eu não sei para que uma pessoa que anda com um talão de requisição de gasolina, isto fala que não está trabalhando. Demita. Mostre a verdade para o povo de Medeiros Neto. Não seja farsante. E aí, os que votaram nele, hoje, estão aqui querendo mais responsabilidade para a saúde, mais responsabilidade com a educação de Medeiros Neto. Este vereador tem andado e vai andar mais. Agora eu quero que venha aqui e fale a verdade. Não vem puxar saco de prefeito, não. Não vem puxar saco de ex-secretário que está aí fora, que não tem coragem. Mas estamos aqui, muitos vereadores não vão ao Tribunal de Contas, também não precisa hoje mais não, mas precisa acessar o Tribunal de Contas, que mostra que uma moto abasteceu. Eu queria até dirigir a palavra ao meu colega vereador Dian Cigano, que não está aqui, senhor presidente. Eu gostaria que o senhor transmitisse as minhas palavras através da nossa rádio web, da ata, que não omita nenhuma palavra minha nesta ata. Eu queria pedir desculpa que aquela moto não pegou 30 mil litros de combustível, não. Mas tem uma moto aqui, placa do Maranhão, tá? Ela foi abastecida a diesel em 2014. 20 mil reais a diesel, tá? Em 2015, ela também já foi abastecida com 10.509 reais. Tem mais moto, tem mais. Eu gostaria também de convocar quem é responsável por esses abastecimentos, que explique por que colocou um combustível diesel numa moto. Essa moto é interessante, eu quero comprar uma moto dessa. Tem Honda. A placa da moto está aqui. Eu tenho uma Honda NXW 250 Bros. Em 2014, 29 mil reais de diesel.
Tem mais, gente. 3 mil reais de álcool. E o mais interessante, senhoras e senhores, que estão me ouvindo, por esse Brasil afora, por Medeiros Neto afora, o mais interessante, a moto é abastecida a gás GLV, que nem aqui na nossa cidade tem. Está aqui gás, R$ 3.226. Isso é um absurdo. E depois vem dar parabéns. Senhoras e senhores, vamos ser realistas. Eu estou aqui cobrando a melhoria para o povo. Vamos ser realistas, vamos cobrar a melhoria para o povo. Quem vai julgar este vereador aqui é o povo. Quem vai julgar toda a Câmara é o povo. E este povo lindo, maravilhoso de Medeiros Neto, que está sendo a todo momento assaltado por essa quadrilha que está instalada dentro da Prefeitura Municipal de Medeiros Neto. E o prefeito já está em campanha para falar que ele é honesto. Honesto? Pague os desvios de combustível. Venha falar do desvio do dinheiro da educação, da merenda. Venha falar da negligência da saúde, que estão matando os nossos filhos, que estão sendo mal atendidos, que não tem atendimento à saúde bucal. E aí depois, vemos aqui elogiar. A cidade não está bem, não. A cidade não está bem, não. Os moradores estão sofrendo. A dignidade dos professores foram jogados no lixo. Não de todos, mas quando fala aqui o nome, de todos. Por quê? Porque serviu, queria agradar o prefeito. Agradar o prefeito é bons serviços. Manda as pessoas embora, estão aí perseguindo as pessoas, distribuindo. Eu assisti o vídeo, só não posso provar aqui, mas eu assisti o vídeo. No dia 8/7, foi emitido 2 notas de 400 litros de óleo diesel, nesse município, da nossa prefeitura, dos cofres públicos de Medeiros Neto, e quem pegou lá foi uma caminhonete Ranger, colocou lá os seus 4 tambores ou 3 tambores em cima e abasteceu e saiu. Agora, nós estamos aqui dando parabéns. Dando parabéns. Senhoras e senhores vereadores, nós temos a função de investigar e legislar. Vamos fazer a nossa função. E isso não significa punir para prefeito, falar mal, mas exigir que ocorram melhorias. Vem aqui uma das ruas mais difíceis de fazer, a Rua Espírito Santo. Está lá uma máquina lá funcionando lá. E eu quero calar minha boca e agradecer ao prefeito Nilson Costa quando ele calçar a Rua Espírito Santo. Porque quando eu estive com ele, falava que da janela dele, da casa dele, é a rua que ele via lá no bairro São Bernardo e estava sem calçamento. Eu quero agradecer isso aqui pessoalmente para ele, quando ele fizer essa rua. E o mais rápido possível. Isso, senhoras e senhores, é fazer legislação. Isso é fiscalizar. É cobrar. A gente tem que cobrar de quem está no poder mesmo. E cobrar cada vez mais. Que a obrigação de quem está lá é para executar obras. O povo está aqui para recebê-las. Honrar o seu voto de confiança que foi dado ao seu Nilson. Agora, ficar entrando dentro de um carro com ar-condicionado e falar está tudo bem, não tem nada. Senhor presidente, também eu gostaria, se fosse possível hoje, ou na próxima sessão, que o senhor permitisse, o senhor David, de fazer uso da tribuna. Ao mais, tenha uma boa noite. Desculpa que o vereador José Fernando tinha pedido a palavra. Desculpa, vereador. Pois não, pode falar, por favor. Parte. Colega, é do conhecimento
de Vossa Excelência o seguinte: a lei orgânica do município deixa bem claro que quando qualquer vereador faz um pedido de comparecimento de algum secretário, ele tem um prazo para vir a esta casa. O não comparecimento, o senhor tem o direito total de entrar na justiça e faça com que ele compareça. Isso aí está na nossa lei orgânica, é bem clara. Outra coisa, com relação ao parabéns que o senhor deu à Rua Espírito Santo, se estiver pronta, eu queria até fazer uma defesa em nome do colega Chico, que Chico agradeceu ao prefeito as ruas que foram feitas lá. É por isso que ele parabenizou. Foi feito lá. Eu tenho certeza que tem muitas coisas aqui que ele não vai parabenizar, porque realmente a gente sabe que tem muitas coisas que precisa ser feito. Eu lembro muito bem que o senhor visitou o tribunal várias vezes, eu acho que todos os meses, com a colega Jadna, próprio Eliezer. Eu nunca fui. Sabe por quê? Porque se eu tivesse sido, a primeira coisa errada que eu tivesse visto, eu já tinha feito a denúncia ao tribunal. Então, é melhor eu ficar sem ver do que ver e ficar calado. Então, se é condivente a certas coisas que às vezes não pode, né? A gente não pode estar assim, querendo colocar os colegas aqui, que está boca amordaçada de nada, porque acho que merece também o nosso respeito. Eu parabenizo o seu trabalho, elogio sempre, como eu sempre elogiei, mas eu acho que as certas palavras têm que ser um pouco cautelosas. Tenho dito, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção. Pois é, caro vereador, concordo com o senhor, mas até o senhor sabe que quando o senhor vai identificando os pagamentos, principalmente lá em Itamaraju, lá nós não pegamos os pagamentos de 3, 4, 5 meses de uma vez. E isso vai ficando cada vez mais difícil. Você vai este mês, vou citar um exemplo aqui, eu fui lá várias vezes e via o dinheiro sendo repassado para a Praça Municipal Eugênio Viana em Itupeva. Fui várias vezes, estava lá, repasse para aquilo, escrita academia, e 30 mil, 40 mil, 50 mil, e não fiz a soma do montante, porque não dava para você pegar todos. Mas resultado, com a internet, com a divulgação de todas as contas, com a transparência mostrando os gastos, quando foi somado, você pega todos os meses. Pode entrar, acessa a internet lá, que você vai pegar agora de janeiro, hoje nós estamos em agosto, vai pegar de janeiro a junho, já está lá. Então fica mais fácil de você pega todos os gastos, tudo de uma vez, aí você vai saber como é que está sendo, o dinheiro está sendo investido, você pega diretamente a licitação. Antigamente, se você perdesse o mês de janeiro ou fevereiro de ter ido lá, você já não tinha mais acesso a essas licitações. E realmente foi com o advinho da divulgação pela internet dessas despesas, é que surgiu essas denúncias, essas comprovações. Por exemplo, nessa Praça Eugênio Viana foi gasto R$1.060.000. Aí, lá em Itupeva. Na qual, senhor presidente, eu gostaria de pedir para o pessoal ali, silêncio, por favor, na qual eu participei, contribuí com 5 sacos de cimento, o senhor Vazinho saiu procurando, o nosso vereador Jonas também pediu recursos para aquela quadra, para aquela praça. Também a dona Iracema, lá, que é amiga minha, que tem seu Gessino, Perla, que já morreram. Eu já estudei com a filha de dona Iracema. Então, eu conheço algumas pessoas de Itupeva que fizeram doação. Inclusive a nossa grande, a Corcovado, que doou o piso. E está lá que ela doou, que a prefeitura pagou R$1.060.000 com a academia a ar livre.
Lá não tem academia, lá tem um terreno plano que provavelmente o prefeito vai colocar uma academia. Ele vai colocar a academia porque este vereador, ou ele põe, ou eu coloco mais uma denúncia nele. Isto sim é a nossa profissão como vereador. Exigir, porque ele fez a licitação, gastou dinheiro e não fez a academia. Então este vereador aqui, ou ele faz a academia e arrume, ou nós vamos colocar mais um processo no senhor Nilson Costa. Entendeu? Senhoras e senhores, muito obrigado, fique com Deus, boa noite, desculpa, um abraço. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha, eu quero iniciar usando essa tribuna. Quero cumprimentar os familiares de Alice e Álvaro pela perca irreparável. Me solidarizar a essas famílias que perderam suas crianças, que era um sonho construído nos lares de cada um. É lamentável que isso aconteça pelo país inteiro, mas nós estamos falando de Medeiros Neto e que é inadmissível, em pleno século XXI, que a gente venha perder crianças, e crianças essas que poderiam ter tido um destino diferente. Mas a gente sabe que depende de cada um de nós cobrar. Quero aqui deixar a minha indignação pelo descaso com a saúde no país, mas pela falta de compromisso para com a nossa saúde, que também recebe investimentos do governo federal. Meus sentimentos a vocês, que Deus console o coração de vocês, familiares, e que Deus dê a vocês uma nova oportunidade, que eu tenho certeza que vai dar, que novos filhos trarão, mas que não irão cobrir a perca e a falta que esses causarão a essas familiares. Meus sentimentos, o meu apoio indiscutível a esse apoio, porque é perca, e perca de pessoas que, em defesa, e que a gente sabe que poderia ter evitado certos problemas. A gente sabe que existem falhas humanas e que existe também fatalidades. E que Deus nos conforte mais uma vez. Senhores vereadores, a gente retorna a essa casa e a gente não poderia deixar de esquecer que a nossa cidade comemorou nesse fim de semana o 57º aniversário de emancipação política e, lamentavelmente, o cenário político e administrativo não são dos melhores, não é confortável a situação, e a gente lamenta, porque ninguém gostaria que o país passasse pela situação de tanta desgovernança que está passando. Isso não é bom a mim, vereador, a nenhum cidadão brasileiro. E a gente sofre em enfrentar as dificuldades e ver tantas dificuldades e tantos problemas e não poder, principalmente nós públicos, que temos a responsabilidade de lutar por melhorias e qualidade de vida do nosso povo. É lamentável. A gente viu aqui nessa casa, a gente podia estar hoje aqui tecendo elogios ao nosso município, onde eu vi o vereador Luciano e outros mais, tecendo elogios a outro município. Eu espero em Deus que o próximo ano as coisas mudem e que Medeiros Neto possa dar um passo à frente e que esses elogios, Luciano e mais colegas vereadores, seja feito a nosso município e não ao município de Itaém, porque é vergonhoso essa casa hoje não ter que dizer que Medeiros Neto melhorou, que Medeiros Neto comemorou e que comemorou com razões. Que, na verdade, nós estamos voltando do recesso hoje e o que podemos ver é uma
negatividade dessa forma, que a gente só tem a lamentar. A gente está aqui e critica, mas a gente também agradece quando há necessidade. A gente sabe que foi compromissos firmados em campanha, mas compromissos esses que estão sendo cuidados. E eu trouxe a essa casa hoje mais indicação para que pudesse ser pavimentado mais ruas, porque naquela comunidade o povo acreditou e votou em seu Nilson. E que não é tarde para fazer, pode se construir. O que eu gostaria é que amanhã amanhecesse e que esses problemas que aconteceram e que estão acontecendo em Medeiros Neto pudessem ser sanados. Que os problemas pudessem ser resolvidos, que a humildade cabesse no coração de cada secretário, do prefeito, para que a gente pudesse mudar essa história. Que essa página de negatividade pudesse ser virada hoje e que amanhã fosse um novo dia de confiabilidade, que a gente pudesse olhar na cara do outro e dizer: nós estou feliz por morar em Medeiros Neto. Nós temos sim, essa casa pode muito. Essa casa pode reunir e convidar o prefeito para dizermos a ele, porque nós estivemos, a maioria aqui, quase 80%, em palanques juntos, e mostrar para eles as deficiências desse governo que pode ser consertado. Eu acredito na mudança e na melhoria do homem e do ser humano. Mas nós sabemos que nesse momento, Medeiros Neto passa por uma situação difícil. Mas é preciso que quem errou, que dê um passe atrás e convoque a população para melhorar. Não continua a perseguir. Como nós vimos o transporte escolar, que funciona relativamente bem e que hoje puderam ver nessa cidade filas de ônibus. Por quê? Porque queriam mudar aquilo que funciona, enquanto precisa mudar é o que está errado. Medeiros Neto precisa ter a responsabilidade. E eu queria, senhor presidente, que o senhor novamente convocasse uma reunião para que a gente pudesse discutir os problemas de Medeiros Neto. Que esse governo reunisse com essa casa. Porque aqui precisa ter a discussão ampla e administrativa para que a gente possa melhorar. E que possa ter o compromisso de cada um chegar e dizer as verdades. O prefeito não é nada mais, nada menos do que um funcionário a serviço do povo. É o maior responsável. É ele sim responsabilizado pela vida, pela saúde do município, pela educação, pelas estradas e rodagens. É ele o gestor de tudo que vem a essa cidade. Não temos aqui cobrar não, é o prefeito. É o prefeito que tem que ser responsabilizado. Na hora de dizer que está bom, não é ele. Quando está errado, é ele. E eu disse nessa tribuna dessa casa, senhor presidente, a prova disso, que eu pedi que convocasse o executivo para que a gente pudesse alertar dos erros que vinham acontecendo na administração. A intenção foi de ajudar, como agora estou propondo que o prefeito venha a essa casa. Errar é de nós humanos. Eu quero ver ter a grandeza e a humildade de chegar na cara de cada um e dizer: eu errei, mas eu estou disposto a consertar meus erros e seguir em frente trabalhando. É isso que precisa. Estou pronto para ajudar. E também estou pronto para punir quem for necessário. Que se eu errar, que eu pague. Mas que quem errou, que pague. Não adianta ficar aqui, eu eleger A ou B ou C culpado. Essa responsabilidade tem que ser dirigida a quem é escolhido de fato para ser o nosso representante responsável pelos avanços e pelas melhorias para o nosso povo. É preciso que a gente volte atrás e resolva. E eu aqui assinei a CPI nessa casa, não escondo de ninguém. Mas eu estou disposto a ajudar, porque quem está sofrendo é os mais humildes. Quem está sofrendo é um Dagoberto que perdeu o emprego. E quem não deveria perder, eu tenho certeza que Dagoberto não contribuiu para os erros. Eu tenho certeza que esse professor não queria errar. Mas está na hora da gente juntar e reunir e resolver o que podemos fazer, cada um fazer um pouco. É
É Medeiros Neto andar assim. E se não houver jeito, senhor presidente, como da última vez ele disse que não tinha interesse de conversar com o legislativo, mas eu acho que todo mundo merece uma segunda chance, e o senhor convoca essa reunião para que a gente possa olhar na cara do prefeito e ele na nossa e discutirmos e ele entender que nós somos seres humanos e que nós podemos errar. O que nós não podemos é persistir nos erros aonde pessoas humildes estão pagando por esse erro. É ter esse entendimento. É muito triste. A gente nunca recebeu nessa casa, em 11 anos que eu sou vereador, um pai reclamando que perdeu um filho por negligência. A gente sabe que há falhas humanas, mas não há nada que vai recuperar essas crianças de volta. Por isso aqui eu deixo o meu repúdio, a minha chateação, porque foram vidas. E tem mais. Se não cuidar, mais crianças irão perder. E nós precisamos ter a responsabilidade. Não de entender que eu sou contra ou sou a favor, mas que eu sou Medeiros Netense e quem é Medeiros Netense quer o melhor para Medeiros Neto. Não tem um aqui que queira o pior. Agora, senhor presidente, se também não houver interesse por parte do Executivo da gente se reunir e resolver o problema administrativo de Medeiros Neto, é preciso que alguém pague pelo erro e que seja, se for o caso, afastado do cargo. Porque nós elegemos para que pudesse levar Medeiros Neto à frente, Medeiros Neto melhor. E nós estamos propondo aqui, não é uma guerra, nós estamos propondo uma discussão para que chegue o entendimento de Medeiros Neto melhorar. O senhor presidente é responsável por fazer essa marcação dessa reunião para que a gente possa resolver esse problema. É preciso ter mais amor. É todo dia uma conversa. Fulano vai para fora porque está dizendo que está errado. Tem que falar os erros. Porque é falando os erros que podemos consertar, meu irmão. É apontando onde é que está o erro para consertar. E eu voltar atrás e dizer que estou errado, me ajuda a consertar. Porque eu acho, só quem está pagando essa conta é as pessoas mais humildes que precisam do emprego, que estão sendo ameaçados de botar para fora. São as pessoas da saúde que precisam da saúde pública, que está indo aos postos e nós sabemos que está tendo deficiência. A gente sabe que o problema não é no Medeiros Neto, não, é no país. Mas eu quero defender o interesse do Medeiros Netense. Estou assim aqui pronta. A mesma proposta que eu estou propondo aqui para ajudar, para a gente resolver, é a mesma proposta que tem de punir quem não quer conduzir Medeiros Neto para melhorias. Então, por isso, eu deixo aqui o meu recado. Eu queria, senhor presidente, que o senhor intercedesse e marcasse essa reunião, mais uma vez. Porque senão a gente precisa tomar providência, porque somos nós. O povo não pode partir 20, 25 mil pessoas à prefeitura para resolver os problemas. Nós fomos nomeados para representá-los e resolver os problemas do município. E nós podemos muito, porque nós somos indicados por mais de 10 mil votos para representá-los e representá-los bem e com desenvoltura, aonde o interesse do mais humilde não seja tirado. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Eu peço à Secretaria da Casa que providencie mais uma vez, em nome do vereador Ney Freire e dos demais colegas vereadores, um ofício pedindo, solicitando uma reunião com o chefe do Executivo, desta casa, com o chefe do Executivo, onde eu irei levá-lo pessoalmente em mãos. Também saliento desta casa, da Secretaria, que providencie ofício Ô vereador, enquanto o vereador eu for, enquanto o povo pagar, eu vou defender sempre o melhor. Entendo. Enquanto não houver o entendimento, também estou disposto que seja submetido, que pague a preço de ouro a vida dessas crianças, a falta de investimento e a de responsabilidade para com o nosso Medeiros Neto. Não estou propondo uma guerra, estou propondo uma discussão aonde
é o bem do povo que está sendo discutido. Não tem aqui picuinha política, não existe isso com nós. O que está existindo aqui é chamar para um acordo aonde o povo que está sofrendo. É funcionário que está sendo ameaçado. O meu salário ninguém tira, mas tem muita gente que está sendo ameaçado de salário e não é eles que erraram. E quem errou que tem que pagar. Não um funcionário público que ganha um mísero salário mínimo. E essa defesa nossa é em prol do melhor para Medeiros Neto amanhã. O entendimento, vereador, que eu estou querendo colocar é a seguinte forma. Isso já foi aberto pela Vossa Excelência há tempos, nem uma nem duas vezes. O presidente já sabe, já enviou ofício, já tentou essa conversa. Essa questão de negligência ou fatalidade, claro, isso não é pergunta. Isso é claro, é negligência mesmo. É negligência. E omissão dessa casa. Negligência e omissão. São dois fatores bem claros. Ô, vereador. Está bem determinado nisso aí. Porque diversas vezes, o vereador Laurentino já denunciou os postos. Já se falou, todos nós frequentamos esse hospital. Eu falei antes de meu sogro falecer. Negligência da mesma forma. Dona Selvina de Juracitaba, negligência de outra forma, por questão de não ter o aparelho de tomografia, respeito, nenhum hospital tem toda essa aparelhagem. Teixeira vai abrir espaço para isso? Isso, claro que não, porque eu já conversei com o Mário, que quando eu fiquei internado no Hospital Sobrasa, conversei com ele em relação a isso, não ia pegar ninguém de Medeiros. Sentei e conversei com o secretário de saúde do município, falei da necessidade que estava, sei muito bem, mas você não olha o orçamento, você não sabe, os doutores sabem quanto é direcionado dos recursos próprios para a saúde, a senhora sabe? O senhor sabe, senhor Ivan? O senhor sabe, senhor Francisco? Vocês não sabem, mas aí quer que a gente aprove um orçamento de imediato, sem uma discussão de quanto é direcionado aquela rubrica daquela secretaria. Isso temos que ver. Isso temos que analisar as questões. Essa é a função precípua dessa casa. Essa é a função precípua. Não adiantamos nós aqui, queremos nos livrar, ou omitir, ou falar determinadas coisas. Não cabe a nós isso que não, cabe executarmos. Ou senão, não tem poder legislativo. Eu peço desculpa, presidente. Realmente eu deveria estar usando a tribuna, falei que não, me desculpe, imediato. Mas é uma questão que a gente vê, e você sabe como um pouco falo, mas em determinadas coisas que a gente tem que esclarecer para os nossos pares. Eu não estou aqui querendo julgar ou falar que ninguém é errado. Ninguém precisa, nem tem que precisar saber de tudo. Eu creio que entre nós, o que deveria ter, o consenso entre nós, porque é um problema que não tem nessa casa, é quanto às contas do presidente. Está tranquila. As ações são problema do executivo, que não foi a doutora que criou, não foi o Gilvan que criou, não foi ninguém que criou. Não fomos nós que criamos. E nós estamos pegando isso para nós, e quer dizer, daqui a pouco nos afiando, nos metendo a faca, nos ofendendo. Se isso é um problema da gente, eu quero chamar a atenção para refletirmos a respeito das nossas ações, a respeito de nossa função desta casa, independente se somos de base do governo ou não somos de base do governo. Eu só sei que na rua que eu fui pedir os meus 1.023 votos, se não fosse votar com Nilson, eu abri a mão do voto. E isso, Zé do Beiju, com toda a sua família testemunha desse, e vários outros que trabalharam comigo. Porque se não fosse votar com Nilson, eu não queria o voto, porque depois não teria como eu estar procurando o seu Nilson para poder reivindicar determinadas coisas. Por falas, por conversas, vereador. Por diversas vezes, quando assim teria condições de conversar mais com o governo, a gente pedia, a gente indicava. Não sendo mais possível isso, você viu que nós fizemos emendas constitucionais. Essas emendas também foram desrespeitadas ao longo do tempo, não nos escuta. Então, eu não vejo
Me desculpa, eu te dou a parte só. Eu não vejo a situação de falar daquela coisa. Eu não estou aqui querendo ofender ninguém. Eu só estou querendo colocar para nós, vereadores, não quero acusar, como Jairna colocou, cada um tem o direito de falar o que quer, de decidir ou não sobre a sua posição política, ou sobre a decisão de retirar ou não qualquer assinatura. Não a condeno, vereadora, nem a senhora e nem a outra. Assim, quando nós pedimos, a senhora prontamente deu a assinatura, não lhe perguntei, nunca dirigi as palavras, quais foram os motivos, também não quero saber quais os motivos que a senhora retirou a assinatura, mas isso não é os eleitores que sabem ou não, mas eu não quero aqui ficar eleitor que sabe, que não vota, que não vai votar, não tem nada disso, nada disso. O que eu quero é que não nos esqueçamos da nossa função, O que eu só gostaria para nós, vereadores, pode estar o público aqui, a pessoal de casa todo ouvindo, mas eu gostaria de fazer essa reflexão para nós. Não é falar e nem culparmos aqui ninguém, não estamos culpando ninguém. Nós temos que rever a nossa posição, a nossa função, enquanto legislador, enquanto fiscalizador, acompanhador, como o vereador Laurentino colocou, dessas condições. E não deixar o Ministério Público fazer a nossa função. É isso que eu estou querendo colocar. O Ministério Público tem a função, senão não tem a necessidade de ter essa casa. Essa função principal que faz o nascer de cada vereador. Essa é a função. Se essa função não é executada, se essa função não é servida, não existe mais essa função. Então eu gostaria hoje de pedir para refletir, não estou aqui querendo acusar ninguém, nem nada disso, a refletirmos sobre nós. Obrigado a todos vocês. Gostaria de solicitar. Senhor presidente, por favor. O que eu quero me dirigir ao colega Eliezer, de que o que eu propus aqui foi democraticamente, e eu tenho certeza que essa reunião poderá ou resolver, ou a gente ouvir diante do executivo que ele não vai poder reunir com as 25 mil habitantes do nosso município. Mas nós somos 11 vereadores que poderemos reunir, dar ideias, resolver, porque afinal de contas, eu te juro uma coisa, se houver uma chance de não ter uma guerra, eu prefiro não ter uma guerra e ter a paz e o bom andamento do município. Mas... Vereador. Então, o que se propõe é um entendimento para ver se melhora. Os erros é inevitável. Que quem errou, que não pague. Eu não estou propondo aqui que quem deve não pague e quem não erre não pague. O que eu estou propondo... Mais de diálogo que eu, vereador, acho que... Não, realmente... Vereador, eu estou propondo mais uma vez, e respeito a seu entendimento de não querer conversa, eu entendo. Quem sou eu aqui para poder pressionar vereador ninguém? Tá? Francisco, por favor. Eu não disse isso, eu falei que eu não participaria. Quanto problema de orçamento? O que eu tenho que dizer é o seguinte, todo mundo sabe que o orçamento, a distribuição de verba para a saúde, para a educação. E não foi isso que causou o problema do filho de Dave. Eu quero aqui até consternar com ele e dizer que eu sei que não é fácil, porque eu acompanhava no Facebook toda a motivação pelo nascimento desse filho.
o que eu quero dizer é o seguinte, isso é um problema de estrutura de hospital. Eu acho que isso tem que ser aberto a sindicância para apurar os motivos que essa criança faleceu. Porque, na verdade, o que a gente ouve dizer, eu não sei se isso é um critério pelo SUS referente a parto. Mas eu tenho ouvido várias reclamações que estão forçando o parto normal. Porque, inclusive, uma pessoa disse para mim que tem mulheres que não aguentam ganhar neném, que por isso que a criança morre. Eu falei, não. O natural da mulher é que ela tenha a criança mesmo, mas tem mulher que por vários outros motivos não consegue ganhar o neném natural. Então, eu acho que isso tem que ser apurado no hospital. Não é questão de orçamento, que faltou dinheiro, que não foi dinheiro, que não sei o quê. Não é isso. Eu acho que tem que ser apurado mesmo, porque não é o primeiro, não é o segundo. E uma pessoa me disse, a pessoa me contou que ela teve 2 filhos cesáreos. Aí depois descobriu, eu não sei se ela não quis contar, não sei o quê, descobriu que estava grávida no dia que passou mal. O médico falou, a senhora não está passando mal não, se vai ganhar neném. E aí, ela, como era 2, então forçaram ela até normal, ela disse que não viu mais nada. Ela não viu abrindo, ela não viu costurando, e que quando ela acordou, ela estava com a poça de sangue, ela estava deitada em cima de uma poça de sangue. Então, eu acho que isso eu imagino que eu também não sou médica, não sou diretora de hospital, nunca estive lá dentro, mas eu acho que pode estar, pelo SUS, querer que o parto normal, os valores são bem menores, pode ser que estão forçando essas pessoas a ganharem normal quando elas não podem. Aí vieram falar para mim, não, mas aí o médico faz ultrassonografia e já vem preparando isso, mas tem casos e casos. Então eu acho que isso é um caso de hospital que tem que... Eu ainda não vi uma mulher ter 2 crianças cesarianas e a terceira ser normal. Isso não existe. Os 2 partos cesáreos já indica que o terceiro tem que ser feito cesáreo e de imediatamente a laqueadura. Pois não, vereador? Presidente. Primeiro, presidente, eu gostaria de parabenizar o colega Ney pelas palavras colocadas aqui. Realmente é isso que a gente tem que tentar. É consertar o que está errado, é resolver o problema do município, porque essa é a nossa obrigação. Gostaria de dizer também ao colega Laurentino que, colega, eu tenho muitos motivos para agradecer a gestão do prefeito Nilson Costa, porque muito contribuiu para o povo do meu município. E ao contrário de alguns, nunca voltei com a minha palavra aqui nessa casa, nem votei contra coisas que beneficiava a nossa comunidade. Nunca bati continência cegamente ao gestor nem administrador desse município. No entanto, sou responsável pelas minhas obrigações e cuido do meu povo. Não tenho um familiar recebendo sem trabalhar e nem recebendo como contratado. O que temos é concursado. E nem nunca recebi um centavo desse município sem cumprir fielmente a minha obrigação. Nem nunca dei um atestado. Então, eu gostaria de dizer ao senhor, já fui diversas vezes ao Tribunal de Contas, sim. E tudo que eu peguei lá, eu cobrei e fiz a coisa certa. Então, se tem coisa errada, denuncie, colega. Mas não venha aqui dizer que nós estamos fechando os olhos, porque estamos fazendo a nossa obrigação. E minha obrigação é cuidar bem dos munícipes que votaram em mim. Então fica aqui declarado, né? Por isso, eu agradeço a gestão Nilson Costa e parabenizo, sim, porque muito fez pelo município de Nova Lídice. Temos trabalho prestado em 2 anos, que não foi prestado em 20 anos de outros gestores. Muito obrigado, presidente. Eu quero salientar, vereador, por favor, todos já usaram a tribuna e eu gostaria, se Vossa Excelência, na próxima sessão, o senhor fica à vontade na tribuna. Eu gostaria de solicitar da Secretaria desta Casa que amanhã desarquive dos anais desta Casa a indicação da vereadora Jadna com relação à iluminação da saída de vereda,
para que o ofício seja feito baseado na data da indicação da vereadora. Outra indicação que foi feita nessa casa aqui por essa vereadora, e as coisas, o brasileiro tem uma mania de fechar a porta depois do roubo, mas há coisas que a gente está vendo que vai acontecer e nós temos o dever e a obrigação de prevenir. Ela fez uma cobrança aqui, uma indicação pedindo providência na sinalização daquela Avenida Iluminato Bom Jardim. É realmente um perigo. Ontem eu presenciei um perigo ali que, por fração de milésimo de segundo, uma criança tinha sido atropelada ali com relação às duas mãos ali de estacionamento. Está um grande perigo aquilo ali, e eu quero mais uma vez que a Secretaria da Casa desarquive a indicação da vereadora e me faça um ofício, juntamente com o ofício solicitado pelo vereador Ney Freire e cabeçado por todos os vereadores desta casa. Eu quero levá-lo pessoalmente para entregar nas mãos do prefeito. Quero dizer a você, Deide, que encontra-se em meu poder um ofício designado da sua pessoa, solicitando análise e solicitando da mesa diretora desta casa o uso dessa tribuna. O ofício encontra-se comigo. Eu fiz questão de não publicar o ofício, porque até o momento da publicação de matérias nessa casa, a sua pessoa ainda não fazia presente nesta casa. Mas quero te reservar, te adiantar que a mesa diretora desta casa, agindo democraticamente, como tem agido até com a vossa pessoa, outrora, agradeço até por ter tecido elogio à mesa diretora desta casa em outros tempos, fazendo o uso destas palavras. Eu quero te dizer que Vossa Senhoria fique à vontade, na próxima segunda-feira chega a tempo hábil que a mesa diretora desta casa irá conceder a Vossa Senhoria o uso da palavra. No mais, eu quero agradecer a presença do público que nos acompanha através do nosso serviço de comunicações. A sessão está encerrada. Muito obrigado a todos.